E se Deus estivesse falando agora? Não em trovões, não em chamas, mas em avisos silenciosos. E se o maior erro de um povo não tivesse sido desobedecer, mas fingir que não escutou? Bem-vindo ao Vozes do Deserto. Se essa pergunta te incomodou, inscreva-se no canal, porque hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais perturbadores da história bíblica. O dia em que o céu falou claramente e a terra virou o rosto. Jerusalém, século 7 a.C. Eu fecho os olhos e consigo sentir o cheiro da poeira quente subindo das ruas estreitas. As pedras antigas, desgastadas por gerações de passos, rangem sob os pés apressados de comerciantes, sacerdotes, soldados. É uma cidade viva, pulsante. O mercado ferve com vozes negociando tecidos, especiarias, pão recém-assado. Crianças correm entre as tendas, mulheres carregam jarros de água nas cabeças, homens discutem política nos portões da cidade. Mas acima de tudo isso, erguendo-se como uma montanha de pedra e ouro, está o Templo de Salomão, o lugar mais sagrado do mundo conhecido. Suas colunas maciças brilham sobre o sol da tarde. A fumaça do sacrifício sobe em espirais perfumadas. Os levitas entoam salmos que ecoam pelas colinas. Para quem olha de fora, Jerusalém é a cidade de Deus, protegida, intocável, eterna. Mas algo está profundamente errado. Nas mesmas ruas onde se ouvem cânticos religiosos, também se ouvem acordos corruptos. Nos mesmos portões onde se fazem juramentos em nome de Deus, também se pervertem sentenças contra os pobres. As viúvas são exploradas, os órfãos são ignorados, o estrangeiro é oprimido. E dentro do próprio templo, nos cantos escuros, longe dos olhos dos fiéis comuns, há altares secretos dedicados a outros deuses. Ídolos estrangeiros trazidos de nações vizinhas recebem oferendas em silêncio. É nesse contexto que Deus começa a falar. Não uma vez, não duas, mas repetidamente, incansavelmente, durante décadas. Jeremias capítulo 25, versículo 3, registra isso com uma precisão dolorosa. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu tenho falado a vocês insistentemente, porém vocês não me ouviram. 23 anos, mais de 2 décadas de avisos. Não eram sussurros vagos, eram mensagens diretas, claras, impossíveis de mal interpretar. Profetas levantados por Deus caminhavam pelas praças, gritavam nos portões, confrontavam reis e sacerdotes. Isaías havia alertado gerações antes, Miqueias também. Agora era a vez de Jeremias, um jovem sacerdote da pequena vila de Anatote, chamado por Deus para uma missão que ninguém invejaria. Jeremias não escolheu ser profeta. Na verdade, ele tentou recusar. Quando Deus o chamou, sua primeira resposta foi resistência. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um jovem. Mas Deus não estava negociando. Não diga que é apenas um jovem, respondeu o Senhor. Vá a todos a quem eu enviar você e diga tudo o que eu ordenar. A missão era clara. Levar uma mensagem que ninguém queria ouvir. E que mensagem era essa? Jeremias capítulo 7, versículos 3 e 4 captura sua essência. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorem os seus caminhos e as suas obras, e eu os deixarei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Era uma advertência direta contra a falsa segurança. O povo de Judá havia transformado o templo em um talismã mágico. Eles acreditavam que enquanto o templo estivesse de pé, nada de ruim poderia acontecer. Afinal, era a casa de Deus. Deus não permitiria que sua própria casa fosse destruída, certo? Então podiam viver como quisessem, podiam oprimir os fracos, podiam adorar outros deuses em segredo, podiam quebrar cada mandamento, porque o templo os protegia. Jeremias destruiu essa ilusão com palavras afiadas. Ele os lembrou de Siló, uma cidade ao norte, onde o tabernáculo, a habitação móvel de Deus, havia sido estabelecido séculos antes. Siló também era sagrada.
também era o lugar da presença de Deus, e Deus permitiu que fosse destruída quando o povo se corrompeu. Jeremias capítulo 7, versículo 12. Vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. As ruínas de Siló estavam lá, silenciosas e eloquentes. Um testemunho de que santidade não é locação geográfica. Deus não está preso a edifícios. Ele exige justiça, misericórdia, fidelidade. Sem isso, até o templo mais glorioso é apenas pedra vazia. Mas como o povo reagiu? Com raiva, com escárnio, com violência. Jeremias capítulo 20, versículos 1 e 2 contam um episódio brutal. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o oficial principal da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou açoitar o profeta Jeremias e o colocou no tronco. Açoitado, publicamente humilhado, colocado no tronco como um criminoso comum, exposto ao sol escaldante, ao escárnio da multidão. Crianças jogavam pedras, adultos riam, outros simplesmente passavam, indiferentes. E Pazur não era um soldado qualquer, era um sacerdote, um líder religioso, alguém que deveria representar Deus, mas que espancava o mensageiro de Deus. Por que tanta violência? Porque Jeremias não estava apenas criticando pecados pessoais, ele estava atacando a estrutura de poder. Os sacerdotes ganhavam seu sustento com os sacrifícios no templo. Os reis legitimavam seu poder através da religião. Os ricos justificavam sua riqueza como bênção divina. E Jeremias estava dizendo que tudo isso era uma farsa, que Deus estava mais interessado em justiça nas ruas do que em incenso no altar. Isaías capítulo 1, versículos 11 a 15, registra um desabafo divino que ecoa através dos séculos. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não tenho prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Deus estava rejeitando a religião deles, não porque os rituais fossem errados em si mesmos, mas porque haviam se tornado uma cortina de fumaça, um show de piedade que escondia corações corruptos. Eles podiam cantar salmos pela manhã e oprimir viúvas à tarde. Podiam sacrificar animais no templo e depois voltar para casa para adorar Baal e Astarote, divindades da fertilidade que prometiam prosperidade sem exigir santidade. E quanto mais Jeremias colava, mais agressiva ficava a rejeição. Jeremias capítulo 11, versículos 18 e 19, revela até onde chegou a hostilidade. O Senhor mo fez saber, e o soube, então me fizeste ver as suas obras. Mas eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque não sabia que maquinavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Conspirações de assassinato, não de estranhos, mas de sua própria família, de pessoas de sua vila natal. O profeta de Deus era tratado como uma ameaça pública que precisava ser eliminada. E no meio de tudo isso, Jeremias continua falando, não porque seja corajoso por natureza, mas porque não pode calar. Jeremias capítulo 20, versículo 9, expressa seu conflito interno. Se digo, não me lembrarei dele, e já não falarei mais no seu nome, então isso é no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de contê-lo, e não posso. Há algo aterrorizante e belo nessa confissão. Jeremias queria parar, queria voltar para casa, fechar a porta, esquecer a missão. Mas a palavra de Deus queimava dentro dele como um fogo incontrolável. Ele tinha que falar, mesmo sabendo que seria rejeitado, mesmo sabendo que seria odiado, mesmo sabendo que ninguém mudaria. E essa é talvez a parte mais trágica. Não foi falta de informação, não foi ambiguidade na mensagem, foi recusa deliberada. Isaías capítulo 30, versículos 9 e 10, captura isso com perfeição devastadora. Porque este povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não vedes,
E aos profetas: não nos profetizeis o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Leia isso de novo devagar. Não nos profetizeis o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Eles não queriam verdade, queriam conforto. Queriam alguém que dissesse que estava tudo bem, que Deus estava feliz, que bênçãos estavam a caminho. E havia profetas dispostos a dizer exatamente isso. Jeremias não estava sozinho no mercado de profecias. Eram dezenas, talvez centenas de outros homens que também afirmavam falar em nome de Deus. A diferença, eles diziam o que o povo queria ouvir. Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, prosperidade virá. Não se preocupem, Deus está contente, continuem vivendo como sempre viveram. Era exatamente o que queriam ouvir. E quem era Jeremias para contradizer o consenso? Um jovem perturbado, um exagerado, um pessimista incurável. Certamente Deus não seria tão severo assim. Certamente havia tempo, certamente tudo se resolveria. Mas Deus continuava falando através de Jeremias, e a mensagem ficava cada vez mais sombria. Babilônia, uma potência crescente a leste, nas margens do rio Eufrates. Um império militar brutal, conhecido por sua eficiência na guerra e sua crueldade com os vencidos. Jeremias capítulo 25, versículos 8 a 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Meu servo. Deus chamou Nabucodonosor, um rei pagão, um adorador de ídolos, de seu servo. Isso foi chocante, ofensivo. Como Deus poderia usar um inimigo de Israel para punir Israel? Como poderia entregar seu povo a estrangeiros ímpios? Não fazia sentido dentro da teologia confortável que haviam construído. E então Jeremias fez algo ainda mais escandaloso. Ele começou a pregar rendição. Jeremias capítulo 27, versículos 12 e 13. Portanto, tragam o pescoço ao jugo do rei de Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo e vivam. Por que haveria de morrer você e o seu povo pela espada, pela fome e pela peste? Rendição? Isso era traição, deserção. Jeremias estava dizendo para se submeterem ao inimigo, para aceitarem a derrota, para reconhecerem que lutar contra a Babilônia era lutar contra o próprio juízo de Deus. E isso foi demais. Jeremias capítulo 38, versículos 4 a 6, registra a tentativa final de silenciá-lo. Disseram, pois, os príncipes ao rei: morra este homem. E tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna. Na cisterna não havia água, mas lama, e atirou-se Jeremias na lama. Uma cisterna, um poço fundo cavado na rocha para armazenar água da chuva, mas esta estava seca, cheia apenas de lama podre no fundo. Jogaram Jeremias lá dentro. Ele afundou até a cintura, talvez até o peito na lama fétida, sem comida, sem água, sem luz, deixado para morrer lentamente, esquecido no fundo de um buraco. Foi um escravo etíope, um estrangeiro, que teve compaixão e convenceu o rei a resgatá-lo. Ironia amarga. O profeta de Israel foi salvo por um estrangeiro, enquanto seu próprio povo queria vê-lo morto. E ainda assim, mesmo depois de tudo isso, a mensagem não mudou, porque não era a mensagem de Jeremias, era a mensagem de Deus, e Deus não estava blefando. O ano era 586 a.C. As tropas babilônicas cercaram Jerusalém. Primeiro foi o bloqueio, nada entrava, nada saía. Depois veio a fome. Lamentações capítulo 4, versículos 10 e 11 descrevem horrores que desafiam a imaginação. Mais felizes foram os mortos à espada do que os mortos à fome, porque estes se consumiram lentamente.
Até as mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos. Canibalismo. Mães comendo seus próprios bebês para sobreviver. Isso não é exagero poético, é registro histórico. Deuteronômio capítulo 28, versículos 53 a 57, já havia avisado séculos antes que isso aconteceria, se o povo abandonasse Deus, e aconteceu exatamente como foi dito. Depois de meses de cerco, os muros foram rompidos. Soldados babilônicos entraram pelas brechas como uma enchente de bronze e sangue. Reis capítulo 25, versículos 9 e 10. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes ele as queimou, e todo o exército dos caldeus derrubou os muros em redor de Jerusalém. O templo queimou. As colunas maciças racharam com o calor. O ouro derreteu. O véu bordado virou asas. Tudo aquilo que era considerado intocável foi profanado, saqueado, destruído. A Arca da Aliança desapareceu e nunca mais foi encontrada. O altar de bronze foi quebrado em pedaços e levado como sucata. O lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, ficou exposto ao céu aberto. E o povo? Acorrentados em longas filas, foram marchados mais de 1000 quilômetros até Babilônia. Anciãos que mal conseguiam andar, mulheres grávidas, crianças, acorrentados uns aos outros, açoitados quando caíam, deixados para morrer na estrada se não conseguissem continuar. Salmo 137, versículo 1, captura a dor daquele exílio. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Choramos, lembrando-nos, porque agora, tarde demais, eles se lembravam. Lembravam das palavras de Jeremias, lembravam dos avisos, lembravam de cada vez que riram dele, cuspiram nele, jogaram pedras nele. Lembravam de quando ele estava no tronco, sangrando sobre o sol, implorando que escutassem. E eles não escutaram. Lamentações inteiro é um poema de 5 capítulos escrito por Jeremias depois da destruição. Cada versículo goteja dor, arrependimento, desespero. Lamentações capítulo 1, versículo 12. Não vos comove a todos vós que passais pelo caminho? Olhai e vede se há dor como a minha dor? Mas aqui está o que muitos perdem. Essa história não é apenas sobre julgamento, é sobre avisos ignorados, é sobre a paciência de Deus esgotada não por falta de amor, mas por excesso de recusa. Deus falou, e falou, e falou. Enviou profeta após profeta, deu décadas de oportunidade. O problema nunca foi falta de comunicação, foi excesso de surdez voluntária. E isso nos traz para o hoje, porque essa história não é um artefato histórico empoeirado, é um espelho. Quão diferentes somos nós. Vivemos em uma era de ruído sem precedentes, notificações, streaming, redes sociais, podcasts, músicas, tudo competindo pela nossa atenção. E no meio disso tudo, Deus ainda fala, em sua palavra, em avisos silenciosos, em convicções que perturbam nosso conforto, em verdades que exigem mudança. Mas quão frequentemente escolhemos não ouvir, não porque não escutamos, mas porque não gostamos do que ouvimos. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não quando for mais conveniente. Hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Judá tinha o templo. Nós temos nossas próprias falsas seguranças. Frequência em igreja, tradição familiar, batismo na infância, conhecimento bíblico, ativismo social, moralidade pessoal. E tudo isso pode ser bom, mas se tornar-se um substituto para um relacionamento real com Deus, para a obediência genuína, para a transformação de coração, então é apenas outro templo, outra ilusão de segurança que pode ruir quando menos esperamos. Eles tinham falsos profetas dizendo o que queriam ouvir. Nós temos pregadores que prometem prosperidade sem santidade, influencers que vendem espiritualidade sem sacrifício, teologias que garantem céu sem cruz. E é tão mais fácil seguir essas vozes porque elas não incomodam, não exigem, não confrontam. Mas, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 13 e 4 já avisou:
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Comichão nos ouvidos. Que imagem perfeita! Aquela coceira, aquele desconforto com qualquer coisa que não confirme o que já decidimos acreditar. Então procuramos vozes que cossem onde queremos, que massageiem nossos egos, que justifiquem nossos pecados, que garantam que está tudo bem. E enquanto isso, a voz verdadeira, a voz que ama demais para mentir, continua falando. Em versículos que pulamos, em sermões que nos irritam, em convicções que tentamos sufocar, em alertas que chamamos de exagero. E um dia, quando as consequências chegarem, quando o que construímos sobre mentiras confortáveis desmoronar, vamos nos lembrar. E a lembrança vai doer mais do que a perda, porque o juízo mais severo não é quando Deus grita em trovões, é quando Ele fala claramente, calmamente, repetidamente, e nós escolhemos a surdez. É quando a verdade está disponível, acessível, inegável, e nós viramos o rosto. É quando o aviso é dado com antecedência suficiente para mudar, e nós decidimos que estamos muito ocupados, muito confortáveis, muito seguros de nós mesmos para ouvir. Jeremias não era perfeito. Ele duvidou, reclamou, quis desistir, mas ele ouviu. E porque ouviu, falou. E porque falou, foi rejeitado. Mas sua rejeição não anulou a verdade de sua mensagem. Jerusalém caiu exatamente como ele disse. O templo queimou exatamente como ele avisou. O exílio aconteceu exatamente como ele profetizou. E aqueles que zombaram dele, que o espancaram, que tentaram matá-lo, descobriram tarde demais que ele estava certo o tempo todo. Mas aqui está a graça escondida nessa história sombria. Mesmo no exílio, mesmo na destruição, Deus não abandonou seu povo. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 e 11, traz uma promessa no meio do juízo. Assim diz o Senhor: quando se cumprirem para a Babilônia 70 anos, voltarei a vocês e cumprirei a minha boa palavra, tornando a trazê-los para este lugar. Porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. 70 anos, uma geração inteira. Mas não para sempre. Juízo teve um prazo, exílio teve um limite, e do outro lado da disciplina havia restauração. Mas essa restauração só veio depois que aprenderam a ouvir. Depois que a arrogância foi quebrada, depois que o orgulho virou humildade, depois que pararam de confiar no templo e começaram a confiar no Deus do templo. E talvez essa seja a pergunta que ecoa mais alto hoje. Você está ouvindo? Não com os ouvidos apenas, mas com o coração. Não superficialmente, mas com disposição para mudar. Porque Deus não fala para nos impressionar, fala para nos transformar. E transformação dói, custa, exige que admitamos que estávamos errados, que mudemos de direção, que abandonemos pecados que amamos e confortos que idolatramos. Mas o custo de não ouvir é infinitamente maior. Judá descobriu isso. E a história está cheia de pessoas, nações, movimentos que descobriram tarde demais que Deus não estava brincando, que suas palavras não eram sugestões opcionais, que ignorá-lo tinha consequências reais, permanentes, devastadoras. Então aqui estamos, 2.600 anos depois, com a mesma escolha, a mesma bifurcação, as mesmas vozes competindo. Uma diz o que queremos ouvir, outra diz o que precisamos ouvir. Uma é popular, outra é rejeitada. Uma é confortável, outra é perturbadora, mas apenas uma é verdadeira. E talvez você esteja sentindo isso agora, aquele desconforto, aquela convicção que vem tentando empurrar para longe, aquela área da sua vida que você sabe que está errada, mas tem evitado enfrentar, aquele pecado que você renomeou, aquela mentira que você acreditou, aquela idolatria que você justificou, e Deus está falando. De novo, como sempre esteve. A pergunta nunca foi se ele fala, é se você está disposto a ouvir. Porque um dia, o tempo de avisos vai acabar. Não sabemos quando, pode ser em décadas, pode ser amanhã, mas vai chegar o momento em que a voz para de alertar e as consequências começam a falar. E nesse momento, todos os templos vão queimar,
Todas as falsas seguranças vão se desmoronar, todas as mentiras confortáveis vão ser expostas, e só vai restar uma pergunta: você ouviu quando ainda havia tempo? Jeremias está morto há milênios. Jerusalém foi reconstruída e destruída de novo. O templo nunca foi restaurado à sua glória original. Mas a mensagem, essa permanece, ecoando através dos séculos, gritando através das páginas da Bíblia, sussurrando em sua consciência agora. Deus está falando. Ele nunca parou. A questão é, você vai ouvir? E se essa história te incomodou, se esse vídeo te perturbou, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque você precisa ouvir. Porque há algo em sua vida que precisa mudar. Porque Deus está chamando sua atenção. E você pode fazer o que Judá fez, virar o rosto, tapar os ouvidos, escolher mensagens mais confortáveis, ou você pode fazer o que poucos tiveram coragem de fazer, parar, ouvir e responder. Porque no fim, a diferença entre tragédia e redenção não é quem ouve a voz de Deus, é quem escolhe obedecer. Inscreva-se no canal Vozes do Deserto, mas só se você tiver coragem de ouvir o que Deus realmente está dizendo. Não ilusões, não confortos vazios, mas verdade, a verdade que liberta, mesmo quando, especialmente quando, dói.